graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque estamos aqui para te servir, Pai. Até a Sara está aqui, Paizinho. Pedimos a tua bênção, a tua direção e que todas as pessoas que forem alcançadas sejam abençoadas. Pedimos também pelo nosso país, em nome de Jesus. Nós estamos começando e pedimos a vocês que se lembrem de se inscrever para que o nosso canal possa ter um alcance maior. E também, depois de ver o programa, o like, né? Gostei ou não gostei. Muito bem, nós estamos continuando o nosso estudo panorâmico de toda a Bíblia. Estamos no Novo Testamento, quando o Messias já chegou. E estamos estudando já estamos estudando os sinóticos e hoje vamos para o terceiro sinótico, que é Lucas. Então, lembrando que o que são os sinóticos? São os 3 livros que contam a vida de Jesus. Jesus é o personagem, o nascimento, o ministério de Jesus, é a morte e a ressurreição. Os 3 evangelhos contam a mesma história. Mateus, ele apresenta Jesus como rei e foi destinado aos judeus. Marcos, ele apresenta Jesus como servo, o servo poderoso e dedicado aos romanos. E hoje, Lucas, que nós estamos vendo, ele apresenta Jesus como o homem perfeito, filho do homem, mente sã e corpo são. E é dedicado aos gentios, aos gregos. Nós vamos colocar esse quadro aí para que vocês estejam sempre se lembrando disso. Vamos também ver os 3 evangelhos, os 3 sinóticos, eles vão ter a mesma geografia. O ministério de Jesus na Galileia, nós vamos ver o mapa, e depois a última semana, que foi a morte de Jesus. Então, vendo o mapa, é muito interessante a gente, quando estudar, a gente ver onde Jesus andou para lá e para cá, quantos foram alcançados pelo ministério de Jesus. Aí, então, aquelas cidades que nós já conhecemos, Nazaré, Cafarnaum, Caná, as 10 cidades de Decápolis, o mar da Galileia. E o Lucas foi o único escritor de evangelho que não conheceu Jesus. Também o único gentio. Ele diz a história que ele era grego, nascido em Antioquia da Síria. Então, o único escritor gentio dos evangelhos. E o único que não conheceu Jesus, pessoalmente, né? Para Paulo fala nas cartas dele, ele cita Lucas, um médico amado, em Colossenses, quando ele escreve a carta aos Colossenses. Lucas, cooperador e companheiro, quando ele escreve para Filemon e escreve para Timóteo. Lucas estava com Paulo nas prisões, lá em Roma. E ele diz assim: só Lucas está comigo, médico amado, e só Lucas está comigo. Lucas, o livro é considerado o melhor e mais completo relato sobre a vida de Jesus, porque ele tinha um treinamento cultural helenístico. Era o império de grego que estava impondo a sua cultura. E capacidade intelectual. Ele era médico, então ele teve oportunidades que os outros escritores dos sinóticos, Mateus e Marcos, não tiveram. Muito bem. Lucas vai apresentar um grande interesse pela formação e o desenvolvimento da igreja. Por isso que ele vai escrever o Evangelho de Lucas e vai escrever também Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho e a expansão da igreja. Então,
ele é um historiador. Ele vai, no prefácio do livro, ele vai então reconhecer que outros já escreveram a mesma história. E também vai reconhecer o valor das testemunhas oculares. Ele não viu, mas ele foi indo em todos os lugares e investigando, uma investigação cuidadosa. E foi também colocando uma narração coordenada. E no prefácio ele fala para quem ele escreveu esse evangelho. Para Teófilo, grego, amigo dele e amigo de Deus também. Então, para que ele está escrevendo com tanto cuidado para Teófilo? Para que Teófilo tivesse certeza das coisas que ele já tinha aprendido. E Deus, na infinita misericórdia e sabedoria, estava também dando para os gentios. Lucas vai ser o evangelista que vai pensar mais nos gentios. E ele situa os personagens. Então, nesse conhecimento que ele tinha da ciência, esse treinamento na cultura dele, então, o que ele faz? Ele vai situar os personagens. É interessante quando ele fala de Zacarias, nos dias de Herodes. E quando ele fala de Jesus, do nascimento dele, ele fala que houve o primeiro recenseamento, tempo que César Augusto era o imperador. Quirino era governador da Síria. E ele fala que José subiu de Nazaré para Belém, que era a cidade de Davi. Subiu por causa da situação geográfica, né, do terreno. Então, ele vai situando, vai esclarecendo as coisas para que o Teófilo fosse bem informado e ficasse bem sábio das coisas de Deus. Quando João Batista também é muito interessante, porque ele fala, João Batista, quem era o imperador? Era Tibério César. Quem era o governador? Era Pôncio Pilatos. Quem era Herodes? Era o tetrarca da Galileia. E ele então diz, e os sacerdotes, Anás e Caifás. Então ele coloca a história para dar o recado que ele quer dar para o Teófilo, o amigo dele. Então, o livro de Lucas, ele é um livro de um artista, de um conhecedor, de um cientista para artistas. Então, ele tem as descrições que ele faz, são vívidas. Quando ele fala do centurião na crucificação, ele diz assim, que o centurião falou, verdadeiramente este homem era justo. Ele também coloca o lamento das mulheres em Jerusalém. E é só no Evangelho de Lucas que nós vamos ver os cânticos lembrados e registrados inteiramente. O cântico da Maria, o Magnificat, né? A minha alma engrandece, e sempre cânticos proféticos também. O cântico de Zacarias, o Benedictus, quando João Batista nasce, o cântico dos anjos, glória a Deus nas alturas, e em todo o registro de Lucas aparece uma alegria, um prazer do conhecimento de Jesus. Quando Zacarias recebe a notícia que ele vai ser pai, Isabel, Maria, sempre há um registro de alegria e de prazer. Também muito interessante no Evangelho de Lucas é a oração. Todos os evangelhos registram que Jesus orava, mas Lucas muito mais vezes. Um estudioso falou que mais de 18 vezes aparece Jesus em oração no Evangelho de Lucas. No batismo, Jesus orou primeiro.
Na escolha dos apóstolos, ele passou a noite orando. E muitas vezes aparecia o registro de que ele se isolava e ia orar. Era o tempo dele com o Pai. Noites que ele passou orando. Também ele ensinou sobre oração, quando os discípulos pediram que Jesus ensinasse. Então, Lucas registra isso também. Ele ensina parábolas sobre a oração. Nós vamos ver depois quando estivermos caminhando pelos capítulos. Jesus incita a oração. Ele manda bater, manda pedir, manda buscar, porque Deus sempre ouve, porque essa era a experiência de Jesus com o Pai. Graças te dou. Jesus agradecia, Jesus passava tempo em oração com o Pai. No Evangelho de Lucas, há uma convicção universal. É só Lucas que, quando ele lembra daquele capítulo de Isaías, lá na sinagoga, Jesus na sinagoga, Mateus e Marcos não colocam isso assim. Lucas escreve: toda a humanidade verá a salvação de Deus. Lá no capítulo 40 de Isaías, lembrado na sinagoga no sábado. Toda a humanidade. Lucas vai ser o evangelista que vai pensar no gentio, que vai registrar sobre os gentios no evangelho dele. O samaritano leproso, agradecido, eram 10, só o samaritano que volta. E também ele vai lembrar da fé do centurião romano. Então, o evangelho sendo levado aos gentios. Lucas também registra a compaixão de Jesus. Acho que a situação de médico, que ele viu o sofrimento, então ele registra muito Jesus atendendo, curando e salvando e libertando os necessitados, os pobres, as crianças, as viúvas, os enfermos, as mulheres. Lucas, a ênfase dele é que Jesus é Salvador e Senhor. Ele é Redentor, mas ele é Senhor também. E todo o Evangelho é o conhecimento desse Jesus que Lucas conheceu. Não achei em lugar nenhum a conversão dele, mas que ele proclamou para os gentios. Só Jesus salva. Jesus morreu por nós. E Lucas, então, tem um olhar diferenciado de Marcos e de Mateus. E nós também agora vamos ver caminhar pelos capítulos. Vamos ver, muito interessante, que todos eles vão ter o mesmo caminho. Nascimento de Jesus, o ministério de Jesus e depois, então, a morte e a ressurreição de Jesus. Lucas, então, nós já falamos sobre o prefácio que ele fala, quando ele fala que o Evangelho de Lucas foi escrito com tanto cuidado para um amigo dele, para Teófilo. E então ele faz uma apresentação de como ele trabalhou, das investigações, todos eles, dizem os estudiosos, se abeberaram no Evangelho de Marcos. Então ele vai seguindo mais ou menos o caminho que Marcos seguiu, só que como Deus é maravilhoso, na mente de Lucas, sem saber, ele estava dirigindo aos gentios, aqueles que iriam conhecer a Jesus, além da igreja. Então, nós podemos começar pensando no capítulo 1 de Lucas. Vai aparecer Zacarias e Isabel, que não apareceram nos outros. Olha o cuidado dele, vai investigando e vai escrevendo tudo o que aconteceu. Quando o anjo fala para Zacarias que ele ia ser pai, um casal de idosos, ele era sumo sacerdote. E quando o anjo faz predições, o que seria aquele menino? E toda aquela história do nome do João Batista, que a gente só conhece com Lucas, que escreve o nome, quando ele nasce,
qual o nome que vai dar para esse menino? E eles falam do nome do pai. E ele diz, não, o nome dele é João, porque o anjo havia dito para ele que ele seria o precursor do rei, o precursor do Salvador. Aí também, no capítulo 1, tem a predição do nascimento de Jesus. O anjo comunicando a Maria. Tem a visita de Maria para Isabel, quando a criança estremece, e Lucas põe, de alegria, no ventre da Isabel. E Maria escreve aquele cântico, é muito interessante. Maria diz que era quase uma adolescente, mas inspirada pelo Espírito Santo. Ela escreve o Magnificat, que é o cântico de Maria. Meu espírito se alegrou, alegria novamente. Aí o nascimento de João Batista e as predições sobre ele. E o cântico de Zacarias, ele também canta, ele louva a Deus pelo nascimento daquele menino, sendo um milagre de Deus, porque o casal já era de velhos. E no capítulo 2, nós vamos ter o nascimento de Jesus. E Lucas, então, diz sobre o recenseamento, o primeiro recenseamento, que ele vai de Nazaré a Belém, quem era o imperador, quem era o governador também. E fala lá do nascimento, na manjedoura, fala dos anjos, o cântico dos anjos aos pastores e a ida dos pastores a Belém. E Lucas registra, voltaram glorificando e louvando a Deus. Aí, o 8º dia, Jesus é levado ao templo, nasceu em Belém, é levado ao templo em Jerusalém e ele é circuncidado no 8º dia. E lá ele encontra Simeão, que era um profeta já envelhecido, e ele toma Jesus nos braços e diz assim, ele louva, porque agora pode despedir o teu servo, Senhor, porque os meus olhos já viram a salvação. A profetisa Ana, de 84 anos, foi casada há 7 anos e viúva todo esse tempo, esperando o Salvador. Ana registra também que aquele menino era o Salvador esperado. O menino Jesus, ele cresce em Nazaré, por isso havia uma profecia que o Nazareno, e lá então ele tem uma vida normal. A Bíblia não fala nada de acontecimentos. Só que ele crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas registra 2 vezes esse crescimento de Jesus. E com 12 anos, ele é levado ao templo. Era a maioridade do menino judeu. E lá ele fica conversando, discutindo, perguntando e ensinando aos doutores da lei. E quando os pais voltam a Jerusalém para encontrar Jesus no templo, ele diz que eu estou na casa do meu pai. E depois então ele vai embora com eles para Nazaré e tem o crescimento normal de todos os meninos judeus, todo adolescente. É uma história linda. A Bíblia é a maior história de amor. Vale a pena. E o grande personagem desse amor é Jesus, que se doou por nós. Que Deus nos abençoe.